Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta lida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Bom dia, que alegria que podemos estar aqui nesta manhã de domingo, um domingo com uma temperatura mais agradável do que os últimos que nós tivemos, né? Agora até tem uma garoazinha caindo lá fora, a gente consegue ouvir o barulhinho da chuva, que coisa agradável. Esse clima todo especial foi preparado por Deus para nós nessa manhã. Que bom que você está aqui, na casa de Deus. Com certeza, se você está aqui, não é apenas por vontade sua, mas é porque Deus te trouxe até aqui. Deus te conduziu a este lugar, para você ter comunhão conosco, para você participar deste culto que nós celebramos para a honra e glória do nosso Deus. E aqui nós podemos ter comunhão uns com os outros, comunhão na fé e comunhão com o próprio Deus, que é o motivo de nós nos reunirmos aqui. E nessa manhã o Senhor vem nos saudar com um texto bíblico muito especial, o texto bíblico de João 3, capítulo 16. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo é o resumo do que é o Evangelho. Esse versículo resume a palavra de Deus de forma sucinta. O que é o Evangelho? É a palavra de Deus que diz que Deus amou ao mundo e entregou o seu Filho por nós. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus por nós é incondicional. Nós não conseguimos compreender o tamanho, a profundidade, a imensidão que é o amor do nosso Deus, a ponto de entregar o seu bem mais precioso, o seu único Filho, para que nós não caiamos no esquecimento, na perdição, mas para que nós tenhamos vida, e vida eterna, vida que não acaba na morte, vida duradoura, vida plena. Que nós possamos crer nessas palavras, crer no que diz esse versículo,
que é a palavra mais importante da Bíblia. Com certeza, o resumo do Evangelho. Eu desde pequeno eu sei esse versículo de cor. E eu acho que é importante que todos nós tenhamos ele guardado na nossa mente e também no nosso coração. Como versículo que a gente sempre pode recitar quando nos perguntamos ou quando temos dúvidas a respeito do amor de Deus ou a respeito do Evangelho. Que a gente possa lembrar de João 3,16. E nós celebramos este culto exatamente no nome desse Deus de amor, o nome desse Deus que amou ao mundo, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O versículo diz: para que todo o que nele crê não pereça. Perecer, esse era o nosso destino. Essa era a nossa condenação. Nós estávamos destinados a perecer por causa do nosso pecado, por causa da maldade que faz parte da nossa natureza. O pecado, ele nos domina, ele nos escraviza, diz o apóstolo Paulo. Nós não conseguimos não pecar, porque isso faz parte de quem nós somos. E a partir disso, nós recebemos essa condenação. Nós recebemos a condenação de perecermos, da morte eterna. Mas porque Deus nos amou, Ele nos dá a chance de confessarmos o nosso pecado, para que nós tenhamos absolvição. E para que a partir da nossa absolvição nós vivamos uma vida livres da escravidão. O escravo, quando ele é liberto, ele não quer voltar à vida de escravidão. Mas nós, como cristãos, muitas vezes somos libertos do pecado e ainda assim voltamos a pecar, voltamos a nos escravizar. Eu quero convidar quem pode a se colocar de pé, para que nós tenhamos uma oração onde nós vamos confessar diante de Deus o nosso pecado. E eu começo deixando um breve tempo onde você pode fazer a sua oração individual diante de Deus. E depois eu encerro com uma oração comunitária. Deus eterno, nós, de forma humilde, chegamos na Tua presença, porque nós sabemos que nós não merecemos a honra de chegar na Tua presença. Ainda assim, Tu permites isso, porque Tu és um Deus que nos ama de forma imensa. Tu permite que nós, pecadores, nos aproximemos de Ti. Nós nos aproximemos do Teu altar, da Tua santidade. Senhor, próximos de Ti, o nosso pecado é revelado. Nós merecemos a morte eterna. Mas Tu tens um plano diferente para nós. Tu, Senhor, queres nos salvar, nos libertar. Tu queres nos resgatar da nossa situação de pecadores. E graças a isso, Senhor, nós podemos chegar na Tua presença e confessar que nós temos culpa por causa do nosso pecado. Ó Senhor, a maldade das nossas ações é tão grande, mas nós muitas vezes estamos habituados a ela e nem mesmo reconhecemos o pecado que cometemos. Muitas vezes, Senhor, nós fazemos aquilo que é desagradável diante de Ti. Nós fazemos coisas que Tu desprezas. Mas ainda assim, Senhor, Tu não nos rejeitas. Tu rejeita o nosso pecado, mas não a nós. Obrigado por isso, Senhor.
Nós confessamos que muitas vezes nossas palavras, nossas ações, nossos pensamentos e até mesmo nossas omissões são contrárias à Tua vontade. São coisas que nós não deveríamos fazer. Limpa-nos, ó Deus, e liberta-nos, para que nós sejamos realmente pessoas que Te agradam. Por nossas próprias ações nós não conseguimos Te agradar, mas pela fé que Tu plantas no nosso coração, nós nos tornamos agradáveis na Tua presença. Por isso, Senhor, fortalece-nos a fé, fortalece-nos no amor, para que nós vivamos uma vida em santidade, uma vida que busca Te agradar, seguir a Tua vontade, seguir os Teus caminhos. Ó Senhor, nós não queremos fazer o mal, nós não queremos pecar, porque nós sabemos que o pecado é ruim, nós sabemos que o pecado nos faz mal, nos mata e nos afasta de Ti. Mas os nossos desejos, nossas vontades, as tentações, às quais nós muitas vezes cedemos, nos levam a pecar e nos levam para longe de Ti. Mostra-nos o caminho certo, conduz-nos ao caminho eterno, caminho que conduz ao céu. Assim, Senhor, que as nossas ações sejam boas e agradáveis, não para sermos salvos, mas porque Tu nos salvou e nos transformou. Fortalece-nos em santidade, para glorificar e adorar o Teu santo nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. João vai escrever: se o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Se Jesus Cristo nos libertar, nós vamos viver em liberdade, nós vamos ter uma liberdade verdadeira, liberdade da lei e do pecado. O que eu anuncio para vocês nesse momento é essa libertação. Se você confessou a tua culpa e o teu pecado diante de Deus, você está liberto de tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos nos assentar. Convido o grupo de louvor para cantarmos uma canção. Vamos bendizer o nosso Senhor. Pai amado, que Tu possas estar aqui. Vem com a Tua presença, Senhor Jesus. Que os corações se encham do Teu Santo Espírito. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor. Bendizei o Seu nome, proclamai a Sua salvação, anunciar entre as nações as Suas obras, entre todos os povos as Suas mãos. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mas
majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante de ti, Senhor, força e formosura no seu santuário. Mais uma vez para terminar. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Então, antes da mensagem, possamos ter mais um momento de adoração. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara, esperança viva, estar aqui te louvando, Pai, e tua presença, vem com tua presença, Senhor Jesus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar, é o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada igual, não há nada melhor a que se compara, esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha de Jesus te convida, vem conhecer sua presença.
Senhor. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por. Mais uma vez para terminar. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, vem encher os corações, Senhor. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Assim mesmo como nós estamos, vamos ter um momento de oração. Ó Pai amado, obrigado que Tu estás presente aqui por meio do Teu Espírito Santo, que a Tua glória enche este lugar e que nós possamos compreender, Senhor, a Tua vontade para a nossa vida por meio da pregação que vamos ouvir. Que a Tua palavra seja clara para a nossa vida, que ela nos mostre a verdade a respeito de Ti e a verdade a respeito daquilo que Tu queres para nós. Fala conosco, Senhor. Nós carecemos de ouvir-Te, nós carecemos de sentir-Te, nós carecemos de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Como eu estou aqui à frente no altar e com uma boa distância de todos vocês, para melhorar a comunicação eu vou retirar a máscara, mas a orientação é que todos permaneçam de máscara durante todo o culto, ok? Eu peço essa licença especial, digamos assim, para que seja melhor para a nossa comunicação. O texto da pregação de hoje é texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 17, até o versículo 1 do capítulo 4. Filipenses 3, 17, até o capítulo 1, o versículo 1 do capítulo 4. E lá diz assim: Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Até aqui a leitura bíblica. Paulo, ele escreve aos Filipenses, comunidade que era muito querida a ele.
Por isso que no último versículo, lá no versículo 1 do capítulo 4, ele vai dizer que esses são os irmãos de quem ele tem muita saudade, que são a sua alegria e coroa. A comunidade dos filipenses é muito querida para Paulo. Muitos vão chegar a dizer até que é a comunidade preferida dele. E diante dessa comunidade, Paulo se coloca como modelo a ser imitado. Sejam meus imitadores. É complicado a gente dizer isso, né? Para eu dizer para vocês, sejam meus imitadores, eu preciso ter uma vida muito exemplar. Eu preciso ser alguém muito íntegro, muito ético, com uma doutrina muito boa na palavra de Deus, para ter a coragem e a ousadia de dizer para alguém me imitar. Mas quando Paulo fala isso, não é simplesmente presunção dele. Paulo de fato vive aquilo que ele está pregando. Paulo está aprisionado quando escreve aos Filipenses, está abatido, é perseguido, está numa situação de vida bem difícil. Mas ele pode dizer, sejam meus imitadores. Porque quando ele fala isso, ele está exortando as pessoas a viverem de acordo com os ensinamentos de Cristo. A gente precisa lembrar que Paulo é um apóstolo. Paulo não é uma pessoa qualquer. É um apóstolo. Uma pessoa chamada por Cristo para de fato divulgar o Evangelho, propagar a palavra de Deus até os confins da terra. Paulo é um apóstolo e, como tal, ele tem autoridade de apóstolo. Ele tem autoridade apostólica. E por isso que ele fala essas coisas. E se a gente vê a vida de Paulo, se a gente estuda os livros de Atos e as cartas de Paulo, a gente vai ver que, de fato, Paulo é um exemplo a ser seguido. Paulo vivia sua vida de forma dedicada ao Senhor. E ele era exemplar, tanto na questão da doutrina, porque ele que estrutura muito a doutrina da igreja, muita coisa que nós temos até hoje na fé cristã é a partir de Paulo, aquilo que Deus revelou a Paulo. Então, um homem exemplar na sua doutrina, e sua vida ética também era exemplar. Paulo era um homem de muita santidade, um apóstolo verdadeiro de Jesus Cristo. Mas ainda assim, apesar de toda a sua autoridade, o próximo versículo começa com a palavra pois. E pois é usado para explicar, como uma explicação, como uma motivação do porquê ele deve ser imitado. E Paulo vai dizer, olha, tem muita gente andando aí no meio de vocês que vocês não podem seguir. Vocês não podem imitar. Essas pessoas são inimigos da cruz de Cristo. São pessoas contrárias. Paulo, ele ensina a verdade a respeito da cruz de Cristo. E ele também ensina a respeito da segunda vinda de Cristo. É um tema importante nesse texto também. A volta do Senhor, nós estamos aguardando o Salvador. Paulo fala a verdade a partir daquilo que o Espírito Santo revelou e a respeito daquilo que ele aprendeu sobre o que Jesus Cristo fez. Mas tem pessoas no meio da comunidade, pessoas que pertencem à comunidade, pessoas que estão ali no meio, que participam, que têm vivido a sua vida de um jeito que contradiz a fé cristã, de um jeito que é vergonha o Evangelho, de um jeito que afronta o Evangelho. E por isso que Paulo escreve aqui chorando, ele está em lágrimas. A situação
é séria. Muitas vezes, ao longo das suas cartas, Paulo vai falar a respeito dos falsos mestres. Dos falsos mestres, pessoas que querem ensinar coisas que não fazem parte do ensinamento verdadeiro a respeito de Jesus Cristo. Várias vezes, Paulo vai falar a respeito dos falsos mestres e suas falsas doutrinas. E não são pessoas de fora da comunidade. São pessoas que estão dentro. São pessoas que são identificadas como cristãs, mas que não o são verdadeiramente. Porque ensinam doutrinas estranhas. Ensinam coisas que não condizem com a verdadeira fé no Senhor Jesus. Essas pessoas não são inimigas declaradas da cruz de Cristo. Não são inimigas. Num primeiro momento, não são identificadas como inimigas. Porque a sua inimizade não é declarada. Elas dizem ser amigas de Cristo. Dizem ser pessoas que ensinam a respeito de Jesus. Mas não o são. A verdade é que são inimigas. Mas são inimigas disfarçadas. Elas se tornam inimigas porque vivem de forma contrária à cruz. Vivem de forma estranha à verdade revelada por Jesus Cristo na cruz. Existem dois tipos distintos de atitudes que são contrárias à cruz de Cristo. E assim também eram os falsos mestres, que Paulo tanto condena. Uma forma de se viver contrário à cruz de Cristo é viver no legalismo. O que é legalismo? Legalismo é buscar cumprir a lei de Deus à risca para assim ser salvo. Buscar ser salvo por meio das boas obras, obras humanas. Principalmente na época de Paulo, isso se dava por meio das pessoas judaizantes, que diziam que não bastava a cruz de Jesus Cristo, não bastava crer em Jesus. Tinha que também fazer a circuncisão e seguir todas as leis do Antigo Testamento, como uma forma de alcançar pelas próprias forças a salvação. Qual é o problema? O problema é que para essas pessoas a cruz não é o suficiente. Jesus não é o suficiente. E quando Jesus não é o suficiente, nós temos um grave problema. Porque Jesus morreu para nos salvar. Se a gente pensa que isso não é o suficiente e que a gente tem que fazer alguma coisa além, a gente está desprezando a cruz de Cristo. E muita gente no nosso tempo vive no legalismo. Muita gente no nosso tempo vive atrás de tentar, com suas forças, agradar a Deus e agradar as outras pessoas e querer ser certinho em tudo, sem perceber que nós não conseguimos e que nós precisamos viver em dependência de Jesus. É muito complicado viver no legalismo, porque ele se disfarça de santidade. Uma pessoa legalista passa por uma pessoa santa, mas ela não depende de Jesus. Ela se acha melhor do que as outras e ela não consegue depender unicamente do senhorio de Cristo. E muitos falsos mestres da época de Jesus pregavam que devia ser assim. Para ser salvo, precisa viver a lei do Antigo Testamento à risca, precisa da circuncisão, e Cristo é só um extra. Cristo é só um bônus que nos ajuda a viver uma vida de santidade segundo a lei. Não. Isso tem que ser jogado no lixo, essa compreensão. Isso é ser inimigo da cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo, ela é única. Cristo cumpriu a lei.
A lei está cumprida, a gente não precisa mais cumprir ela. A gente precisa crer no Senhor Jesus e Ele faz tudo por nós. Então, por um lado, Paulo condena os falsos mestres do legalismo. Por outro lado, e daí é o outro extremo, e é interessante como a vida longe de Cristo ela é marcada por extremos. O outro lado é transformar a liberdade cristã em libertinagem. Paulo diz, né, onde abundou o pecado, superabundou a graça, e tem gente que acha que, bom, então vamos abundar bastante no pecado para ter mais graça ainda, né? A graça de Deus é tão grande que eu posso viver no pecado, posso viver uma vida de libertinagem, sem me preocupar com a moral, viver uma vida bem suja e nojenta na presença de Deus. Percebem como são situações opostas? Essa é mais óbvia, né? Uma vida de libertinagem é mais óbvia de que está longe da vontade de Deus. Eu lembro da parábola do filho pródigo, ou a parábola do pai amoroso. Nós temos o filho mais velho, que ficou na casa do pai, e que seria visto por todos como modelo. Mas o filho mais velho não estava andando no caminho do pai, porque no final da parábola ele não entra na festa. Ele não quer entrar na festa para o retorno do filho. E o outro filho vai pelo mundo, vive na libertinagem, vive longe de Deus também, vive longe do pai, mas esse acha o caminho de volta para casa. Então nós, como seres humanos, longe de Deus, nós vivemos ou num extremo ou no outro. Ou nós vivemos no extremo da libertinagem e não damos bola para a vontade de Deus, afinal de contas, Deus é um Deus de amor que aceita todo mundo, ou nós vivemos no legalismo, tentando agradar a Deus com a nossa própria vontade, com a nossa própria força. Nós não conseguimos depender de Deus. A mensagem da morte de Cristo na cruz nos leva a uma dependência de Deus. Nem por legalismo, nem por libertinagem, mas depender do Senhor. Este é o caminho que Paulo quer ensinar. E por isso ele diz, sejam meus imitadores. A vida dessas pessoas que estão dentro da comunidade, mas que se destinam à perdição por serem inimigas da cruz de Cristo, ela é baseada num outro Deus, que não é o Deus verdadeiro. Paulo vai dizer, o Deus deles é o ventre. Outra forma de traduzir isso aqui seria o Deus deles é um umbigo. Ou seja, são pessoas encurvadas em si mesmas. O Deus deles são suas próprias vontades, seus próprios desejos. São pessoas preocupadas com seu próprio bem-estar físico e não com a verdade do Evangelho. São pessoas que só pensam nas coisas terrenas. E muita gente vive em busca de coisas terrenas. Se a gente olha para as igrejas que pregam e creem na teologia da prosperidade, a gente vai ver que é uma teologia que busca apenas coisas terrenas. Se você pagar para a igreja, Deus vai te dar em dobro. Ou se você está doente, contribui para a igreja que Deus vai te curar. Se você quer uma bênção, a gente pode vender para você uma coisa que vai te dar bênção. Tudo em busca de coisas terrenas. Uma teologia extremamente contrária à cruz de Cristo, que também se destina à perdição. Buscar coisas terrenas é o contrário de buscar coisas celestiais. É o contrário de buscar coisas que se destinam ao reino de Deus. Essas pessoas se orgulham
daquilo que deveriam ter vergonha. Ou seja, é uma inversão de valores. Elas, ao invés de buscarem a glória da cruz, que é uma glória do contra, né? É uma glória que passa pela humilhação de Cristo. Pela humilhação de Cristo ele é exaltado. Essas pessoas buscam a glória do mundo. Ao invés de viverem os valores do reino, essas pessoas vivem os valores do mundo. Pensam nas coisas deste mundo. Valorizam as coisas deste mundo. O dinheiro, o poder, a saúde, ao invés de valorizarem o reino de Deus e a sua justiça. Paulo, ele é muito claro ao dizer que nós temos uma outra pátria. Nós temos uma outra pátria como cristãos. Nós não somos daqui. Nós estamos, é como se nós tivéssemos um passaporte e estivéssemos em um país estrangeiro. O Brasil é um país estrangeiro para nós, porque nós somos cidadãos do céu. A nossa pátria é celestial. Então nós devemos viver como cidadãos do céu. Se eu, sendo brasileiro, viajo para um outro país, onde os costumes são diferentes, chegando lá eu vou estranhar, porque eu sou diferente. Eu não tenho aqueles costumes, eu não tenho aqueles valores, eu não tenho aquelas crenças, como o povo do país para onde eu fui. E assim é também o cristão neste mundo. Nós temos valores, costumes, crenças diferentes das crenças desse mundo. Nós somos cidadãos do céu e nós devemos viver de acordo com os valores do reino onde nós estamos. Um autor vai dizer que a igreja é uma colônia do céu aqui na terra. A igreja é uma colônia do céu. Ou seja, nós não somos daqui. Quem sai de um lugar para colonizar o outro não pertence àquele lugar, mas vai lá para colonizar. Nós somos uma colônia aqui e nosso objetivo é representar o reino de Deus em meio ao país que nós estamos, em meio ao mundo que nós estamos. Estamos aqui, mas pertencemos para lá. Nós, como cidadãos do céu, aguardamos Jesus Cristo voltar. Nós aguardamos o retorno daquele que vai transformar a nossa humilhação, este corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória. Paulo reconhece que aqui nós vivemos na humilhação. Neste mundo nós temos um corpo de humilhação. Imagina o que será a glória. Nós teremos um corpo de glória. Nesse mundo nós somos humilhados, mas nós não somos daqui. Nós somos cidadãos do céu. Por isso Paulo pode dizer: sejam meus imitadores. Eu sou um cidadão do céu e eu quero que vocês sejam assim também. Eu quero que vocês me imitem. Em outro lugar, Paulo vai dizer: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Assim como Paulo imita Cristo, ele deve ser imitado pelos cristãos. Ou seja, o objetivo é vivermos como pessoas do céu, como cidadãos do céu. Por isso imitar a Paulo. Muito cuidado. Paulo diz aqui, muito cuidado com as pessoas no meio de vocês que são inimigos da cruz de Cristo. Muito cuidado. Porque seguir essas pessoas, imitar essas pessoas leva à perdição.
Imitar as pessoas que idolatram a si mesmas, o seu próprio umbigo, os seus próprios desejos, suas vontades, leva à perdição. Nós precisamos esperar o Senhor Jesus. E essa é a nossa esperança. Diante do alerta que Paulo dá para os falsos mestres, ele também traz a esperança na eternidade. Esperança na eternidade. A nossa esperança não está neste mundo. A nossa esperança está naquele que virá, no Senhor Jesus. E é nessa esperança que nós devemos viver, aguardando. E nós somos a geração, toda geração aguarda a vinda de Jesus. E é muito interessante que, se a gente olha na história, Paulo achava que Jesus ia voltar no seu tempo. Recentemente, lendo um texto de Lutero, eu descobri que Lutero também achava que Jesus ia voltar ainda nos seus dias. E nós hoje também achamos que Jesus vai voltar nos nossos dias. Por que é assim? Porque cada geração deve ter a sua esperança na volta do Senhor. Pode ser que a volta do Senhor aconteça no mesmo dia para todos nós. Mas se não acontecer, Jesus volta individualmente para cada um de nós também. No dia que você morrer, se Jesus não voltar antes, no dia que você morrer, Jesus vai voltar para você. E essa é a nossa esperança. Nós aguardamos a volta individual também de Jesus. Não sei quando Jesus vai voltar para todos. Pode ser daqui 5.000, 10.000 anos talvez. É a vontade de Deus, ela é soberana. Mas eu devo ter esperança na volta de Jesus, porque Jesus vai voltar para mim, mais cedo ou mais tarde. Jesus vai voltar para mim, e é isso que eu devo esperar. A nossa pátria está nos céus, e nós devemos aguardar com esperança o nosso Salvador. Por isso Paulo vai dizer para os seus amados irmãos: permaneçam firmes no Senhor. Permaneçam firmes no Senhor. E é isso que nós devemos fazer. Nós cristãos aqui da Charlau e de 2022, devemos continuar firmes em Jesus Cristo. Que você permaneça firme nesse Senhor, que quer nos salvar, que morreu na cruz para nos libertar do pecado e do mal e nos dar vida eterna. Amém. Baixa a tua cabeça, vamos ter uma palavra de oração. Senhor amado, obrigado, ó Pai, que Tu nos deste os apóstolos como pessoas que receberam de Ti a doutrina correta a respeito de Cristo, de Sua morte e ressurreição, e nós podemos viver e conhecer a doutrina dos apóstolos. Senhor, obrigado pelos exemplos de fé aos quais nós podemos imitar. Assim como Paulo foi um exemplo, Tu também colocas pessoas na nossa vida que são para nós exemplos de fé. Deus amado, que nós imitemos as pessoas que de fato são escravas de Cristo e não as pessoas que buscam os seus próprios interesses e se colocam como inimigas da cruz. Ó Deus, que a nossa vida seja uma vida em esperança, no aguardo do retorno de Jesus, quando Ele vier para nós, quando Ele vier nos buscar. Ó Deus eterno, a nossa esperança não está nesse mundo, mas está no céu, está na eternidade, que Tu compraste com o sangue de Cristo para nós. Dá-nos boa vontade em viver neste mundo da forma correta, dependendo de Cristo, enquanto nós Te esperamos, enquanto nós esperamos o Teu chamado. E que Tu nos abençoes, em nome de Jesus. Amém.
Eu quero chamar aqui à frente uma turma que geralmente é a turma do fundão, a turma que quase ninguém vê dentro da igreja, porque eles ficam lá no fundo, escondidos, atrás lá da mesa de som e da transmissão. É a turma da GEBS, de forma especial a nova diretoria que foi eleita há algumas semanas atrás. Hoje nós temos a instalação da diretoria da GEBS para os anos de 2022 e 2023. Então, venham aqui à frente, nova diretoria da GEBS. Podem vir. Virados para a comunidade. Nós temos 2 pessoas faltando, né? Vem mais para cá para aparecer bonitinho na gravação. Mas eu vou, então, dar o microfone para essa turma se apresentar, dizer o nome e qual cargo eles estão assumindo como diretoria da GEBS. Meu nome é Caroline e eu sou a presidente. Meu nome é Rafael, eu sou o vice-presidente. Quer que fale da Duda? Tem também a nossa secretária que não está presente, mas é a Duda, Eduarda, não está aqui com a gente. Eu sou o Ismael e eu sou o vice-secretário. Eu sou a Nicole e eu sou a tesoureira. E eu sou Yasmin e eu sou a vice-tesoureira. E também tem o Cris, que não pôde estar presente, que ele é da comunicação. Então, essa turma aí é a turma que vai estar adiante da GEBS pelos próximos 2 anos. E para vocês, como versículo bíblico de instalação, eu escolhi o texto de 1 Timóteo 4,12, acho que é um texto oportuno. Lá diz assim: ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Timóteo era, digamos assim, um discípulo de Paulo, né? E Timóteo era bastante jovem, mas Paulo via grande potencial em Timóteo, investia muito em Timóteo. E por isso Paulo escreve isso para ele: não deixem que te despreze por você ser jovem, mas ser fiel, seja um exemplo. A gente estava falando de Paulo como um exemplo. Paulo também dá essa missão para Timóteo, mesmo jovem, seja um exemplo na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Uma pessoa jovem pode ser exemplo para a igreja. Nós, como cristãos, não devemos desprezar a juventude. Pelo contrário, devemos investir nela, e muitas vezes, eu testemunho isso, muitas vezes os jovens dão um testemunho na palavra mais bonito que muita gente na comunidade. Então os jovens não podem ser desprezados. Eles devem ter espaço na comunidade, espaço na igreja. E vocês, como líderes de jovens, isso é muito sério. Vocês devem ser exemplo. Não é para vocês achar que está tudo bem, não. É sério o negócio. Vocês são chamados para ser um exemplo para a comunidade. Na palavra, ou seja, conhecedores da palavra, na conduta, no seu modo de agir, no amor, na fé e na pureza. É uma tarefa que exige responsabilidade, que exige trabalho duro, isso que vocês estão assumindo, mas é muito especial. É uma tarefa muito gratificante, ao qual vocês se dispõem servir a Deus por meio da liderança da GEBS. Que Deus possa abençoar vocês nessa tarefa e possa os ajudar, caso vierem a passar por dificuldades, e que Deus possa também recompensar com muitas alegrias. Eu quero pedir para vocês se colocarem aqui na frente agora, virados para o altar. E eu convido a comunidade a se colocar de pé e estender a sua mão direita sobre essa liderança.
Vamos orar. Deus eterno, nós colocamos essas pessoas sob os teus cuidados. Pessoas que estão se dispondo a trabalhar para o teu reino e para a tua glória. Pessoas que estão se dispondo a conduzir o grupo de jovens desta comunidade. Que tu os abençoes e os auxilies na sua tarefa, para que eles possam colher bons frutos sob a tua bênção. Que por meio destes jovens, a juventude evangélica do bairro Charlau seja abençoada e possa atingir vidas e ser testemunho da tua palavra. Abençoa-os e os protege em nome do Senhor Jesus. Amém. Então eu considero assim, eu dou por instalada essa diretoria da GEBS para o biênio 2022-2023 e vamos então dar uma salva de palmas para essa nova diretoria. Podem se virar. Podem tomar assento. A oferta do culto de hoje se destina ao desenvolvimento das capelanias da saúde na SLB. Então agora nós vamos cantar uma música, e enquanto nós cantamos, vamos recolher as ofertas. Capelania de saúde tem a ver com hospitais. A SLB tem muitos projetos e pastores contratados para fazer visitação hospitalar, visitação a doentes, a pessoas internadas, a pessoas em situações de vulnerabilidade de saúde. Então, a oferta de hoje é para fortalecer esses trabalhos e manter esses trabalhos de capelania, que são tão importantes para quem está numa situação de vulnerabilidade de saúde. Se você deseja ofertar para as capelanias de saúde, pode depositar sua oferta no cestinho, ou então para a comunidade você pode depositar sua oferta na igrejinha. Que Deus abençoe dádivas e também doadores. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha
Eu quero perguntar se tem alguém que nos visita pela primeira vez hoje, que pela primeira vez vem ao nosso culto. Temos alguém? Não? E aniversariantes? Temos alguém que fez aniversário na semana que passou? Aniversário de casamento? Seu nome? Tatiane. Que dia que foi? Dia 9? Tatiane, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você possa ser muito feliz nesse novo ano que se inicia. Deus esteja contigo. Mais alguém fez aniversário? Não? Amanhã, vou fazer amanhã. 2 anos de casamento. Então fica para a semana que vem. Tá bom. É que eu sou meio ansioso. Só para o pastor não esquecer, vai que eu não venho semana que vem. Tá bom. Quero chamar então o Xuxa, que vai nos trazer os avisos deste culto. Um bom dia a todos que aqui presentes estão, também aqueles que nos assistem pelo YouTube. Em nome do presbitério, a gente também quer agradecer pela nova diretoria da GEBS, que a gente também está disponível, se precisar de algum auxílio, alguma coisa, pode nos procurar, né, Kleber? Que a gente está sempre disposto a ajudá-los nessa nova caminhada de vocês. Os cuidados para a prevenção do Covid-19, como o uso de máscaras durante todo o culto, distância de 1 metro entre pessoas de famílias diferentes, álcool gel, continuam. Coral Trindade. O próximo ensaio do coral será na quinta-feira, dia 17/3, às 19h30. Se você gosta de louvar a Deus com o canto, venha e participe. Procure o Daniel ou procure o seu Arlindo. Né, seu Arlindo? Então, estamos dispostos a receber mais membros que possam louvar e cantar ao Senhor. GEBS. Todos os jovens, a partir de 12 anos, são convidados para participar no próximo sábado, dia 19/3, às 17h, do encontro de jovens. Jovens adultos. No próximo sábado, dia 19/3, às 19h, o grupo se reunirá presencialmente na sala de reuniões. Os próximos cultos serão dia 20/3, às 8h30 na Charlau, às 10h na Santos Dumont e às 19h30 no Jardim Luciana. Todos com o culto com Santa Ceia. Eu tenho mais um aviso aqui. Lá no final do culto e no final dos bancos, temos cucas para vender, cuca que a diaconia está fazendo, para, enfim, de ajudar o Jardim Luciana e Santos Dumont. Quem quiser adquirir, procure um membro do recepcionista ou a própria tia Iraci, né, tia Iraci? Tá bom? Seria esses os nossos avisos de hoje. Muito obrigado. Obrigado, Xuxa. Queremos também ter um momento de oração. Convido a quem pode a se colocar de pé. Vamos orar. Ó Senhor Deus amado, obrigado por este culto. Obrigado que nós podemos ter este momento de comunhão, momento de alegria em estarmos na Tua presença, que nós podemos cantar e Te louvar, nós podemos ser fortalecidos na fé. Obrigado que Jesus Cristo se revelou a nós e nós podemos ter essa viva esperança da volta de Jesus para nos levar à vida eterna. Ó Senhor, que nós sigamos o exemplo de Cristo, o exemplo da dependência de Cristo também, como Paulo o apresentou, e que a gente saiba identificar quando pessoas
buscam ensinar doutrinas que são estranhas à tua palavra, doutrinas estranhas ao Evangelho. Que a gente possa evitar cair no erro, em doutrinas falsas, mas permaneçamos firmes na fé em Ti, na certeza de que Tu vais nos salvar por meio da Tua cruz. Por meio da cruz nós somos salvos. Ó Senhor, como comunidade nós também intercedemos pelas situações deste mundo e de forma especial nós continuamos pedindo a Deus pelo fim da pandemia, que essa situação que já se arrasta agora há 2 anos possa enfim terminar. Nós clamamos a Deus, tem misericórdia de nós. Também pelas dores do povo da Ucrânia, aquela situação tão triste que nós temos acompanhado de guerra, onde seres humanos buscando a ganância, buscando o poder, destroem e matam pessoas inocentes. Tem misericórdia, Pai, que as famílias que foram separadas possam voltar a se reencontrar, que o país possa ver um cessar-fogo e possa se reconstruir novamente. Ó Senhor, que as lideranças encontrem entendimento e parem com essa guerra tão terrível. Cuida do Teu mundo, ó Deus. Nós todos tememos que essa guerra possa se escalar e piorar. Livra-nos disso, ó Pai. Senhor, também pedimos pelas pessoas que estão doentes, tanta gente nos leitos de hospital, desenganadas pelos médicos. Senhor, tantas pessoas passando por tratamentos e cirurgias complicadas e dolorosas. Que a Tua graça esteja com essas pessoas, dando a elas forças, e que o Teu poder da cura chegue até elas, Senhor. Também por aquelas pessoas que têm problemas emocionais, depressão, que Teu Espírito Santo transforme seu modo de pensar, transforme a sua mente para que possam ser curados. Ó Deus eterno, tudo nós colocamos nas Tuas mãos, também as famílias enlutadas. Tem misericórdia, ó Deus, e estenda a eles a Tua consolação. Pela nossa comunidade, Senhor, Tu sabe tudo o que essa comunidade precisa, também o que os pontos de pregação precisam. Que as Tuas bondosas mãos estejam nos concedendo tudo o que é necessário, em nome de Jesus. Assim nós também oramos a oração que Teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Antes de nós irmos, nós ainda vamos cantar mais uma música. Você pode ficar à vontade se deseja sentar ou se deseja ficar de pé. E em seguida teremos então a nossa assembleia.
Se eu disser que estou sedento, pão da vida. Se eu disser que estou faminto, tu virás com teu Espírito, com tua glória, som das águas sobre o mar. Água viva cobre-me, e meu peito bate e vem inundar-me. Tudo que eu preciso encontrei. Te amo, Senhor. Autor da vida, tua voz eu quero ouvir. Pai da vida, só quero estar perto de ti. Tu virás, tu virás com teu Espírito. Nós cremos nisso. E com tua glória, como as águas sobre o mar. Cobre-nos, Senhor, com teu Espírito, Senhor. Água viva cobre-me, meu peito bate e vem inunda-me. Tudo que eu preciso encontrei em ti. Te amo, Jesus, vem hoje aqui, e cada coração clama por ti. Precisamos ver o teu agir. Te amamos, te amamos.
Te amamos, te amamos. Repita isso, te amamos. Te amamos.